Feliz sábado a todos vocês, tudo bom? É uma alegria estar aqui pela primeira vez na igreja, na comunidade, não é? Da Esplanada. Estou muito feliz em estar nessa cidade também pela primeira vez. Bom, São José dos Campos é uma cidade que todo mundo conhece. Então, como a minha família é do Espírito Santo, então a rota é bem conhecida, né? São Paulo e Espírito Santo, a gente passa aqui direto. E eu, inclusive, passei na última segunda-feira, enquanto retornava de uma semana de oração que fiz no Espírito Santo, e passei aqui por volta, talvez, às 4h40 da manhã, ou 5 horas da manhã, em direção ao Engenheiro Coelho, onde a gente está morando. Mas estou muito feliz em estar com vocês, para a gente falar um pouco a respeito da Palavra de Deus, de refletirmos sobre o reino, e sobre aquilo também que é uma paixão, não apenas minha, mas uma paixão desta igreja enquanto movimento profético, que é a pregação do Evangelho. Afinal de contas, carregamos na nossa identidade, não é, pastor? O nome Adventistas, está ali no nome. Porque somos um povo que aguarda a segunda vinda de Cristo. E ao aguardarmos a segunda vinda de Cristo, fazemos cumprindo as 3 mensagens angélicas, proclamando com grande voz e com poder este Evangelho eterno que Cristo nos confiou. E é por isso que nós vamos conversar um pouco a respeito disso nessa manhã, mas não antes sem falar um pouquinho para vocês que negócio é esse de FM. Será que é rádio AFM? ZYZ? Não. Apesar de estarmos bem próximos aqui da Novo Tempo, a FM não tem que ver com rádio. A FM é a sigla para um nome em inglês, e não tem tradução, desculpa, vou ter que falar em inglês mesmo, tá? É a sigla para Adventist Frontier Missions, ou algo como Adventistas de Fronteira. Talvez seja uma das melhores traduções possíveis. Se tiver algum especialista na língua inglesa e quiser me sugerir uma tradução melhor depois, eu estou aberto a ouvir você. A FM surgiu em 1985, na nossa universidade, na Andrews, com um objetivo muito claro e bem definido de pregar o Evangelho aos povos não alcançados. E quem são os povos não alcançados? Do ponto de vista técnico, é toda nação, tribo, língua e povo em que a porcentagem de cristãos ou adventistas é inferior a 1% daquela população. Isso significa que nós estamos falando algo em torno de 3,3 bilhões de pessoas ao redor do mundo. É muita gente, né? 3,3 bilhões de pessoas. É por isso que a Adventist Frontier Missions, durante todas essas décadas, ela tem se esforçado em estabelecer projetos ao redor do mundo, recrutar, treinar e enviar missionários para esses lugares. Não sei se é a bateria. A FM tem projetos, dezenas de projetos ao redor do mundo, em lugares como, por exemplo, nós estamos nas Filipinas, nas ilhas de Palawan, nas Filipinas, nós estamos no Camboja, Tailândia, nós estamos... vou falar alguns países só para você ter alguma ideia do que a gente faz. Todos os tãos ali, Uzbequistão, na Cazaquistão, o que esse não dá para me falar. Kirguistão, dá para dizer. Estamos nos tradicionais lugares, como os países africanos, né? Moçambique, Benin, Níger, Marrocos. Esses lugares dá para a gente falar, porque nós estamos com transmissões aqui, e eu estou tomando algum cuidado para falar aqui. Estamos, obviamente, esse cuidado todo é porque nós estamos em lugares também fechados, né? São os projetos fechados, que nós chamamos de projetos de acesso criativo. Lugares em que, por questões, às vezes, culturais, religiosas e, na grande maioria, até políticas, não se pode fazer proselitismo religioso, mas nós estamos nesses países também, tá? Então, para falar de outros lugares, como a Europa, né, nós estamos Croácia, Groenlândia, Islândia, por exemplo, Escócia, no norte da Escócia. Enfim, são quase 40 projetos ao redor do mundo, com o objetivo de levar Cristo para as pessoas que ainda não ouviram falar dele.
E é extremamente desafiador. E estamos agora começando pela primeira vez nessas quase 4 décadas de trabalho, iniciando um projeto na América do Sul. Pela primeira vez. Há cerca de 3 ou 4 meses atrás, eu estive na divisão sul-americana conversando com o pastor Stanley Arco, e o pastor Stanley Arco fez um pedido especial para nós. A América do Sul também precisa do apoio da AFM. E, obviamente, a gente não poderia deixar um pedido desse. Eu perguntei para ele onde, e vocês vão ficar só na curiosidade. Boa, né? Gostou? O que eu posso dizer para vocês é que eu já visitei esse lugar. Nós passamos cerca de 15 dias nessa região da América Latina, fazendo etnográfico, fazendo levantamento de dados, entrevistando pessoas, falando com locais, levantando dados financeiros, dados de economia e etc. Visitamos 4 potenciais lugares e nós estamos agora com a difícil tarefa de olhar para toda essa necessidade e escolher por onde começar. Então nós estamos neste exato momento, neste processo de definir onde, e depois de definir onde, fazer o projeto, orçamento e avançar. E se Deus permitir, conforme o nosso desejo do coração, no ano que vem a gente já vai ter os votos tomados nas comissões da igreja necessárias, e a gente já pode falar de maneira aberta onde será. Mas eu digo assim, está no forno, viu? Já está o cheirinho, já dá até para sentir. Logo, logo nós estaremos também atuando aqui na América do Sul. E aí eu acho, pastor, que a igreja no Brasil também, e na América do Sul, vai entender um pouco melhor do trabalho que a FM faz ao redor do mundo. Quando eu recebi o convite para presidir a FM na América do Sul, uma das razões de eu ter aceitado esse desafio e ter deixado o campo missionário na Mongólia e ter retornado ao Brasil, foi porque eu estava num país que começa com o trabalho da Adventist Frontier Missions. No ano de 1987, 2 missionários da AFM chegam na Mongólia, enquanto a Mongólia ainda era comunista, e eles ficam lá por 6 anos trabalhando, fazem a tradução do Novo Testamento para a língua mongol, aprendem o idioma, fazem a tradução, e em 1995 acontece o primeiro batismo na Conferência Geral de Atlanta. O primeiro batismo de mongóis acontece por ocasião da Conferência Geral em Atlanta, em 1995, são 6 pessoas batizadas, e esse é o primeiro núcleo local de nativos, e esse grupo nativo começa todo o trabalho de multiplicação. Eu tive o privilégio de conhecer todos esses 6 que foram batizados em Atlanta. A Dalva, que esteve comigo lá na Mongólia, a Dalva conheceu uma delas, a Og, que é a atual diretora da escola adventista lá da Mongólia, batizada nessa oportunidade. E hoje, 30 anos depois, a Igreja Adventista da Mongólia tem escola, clínica médica, clínica odontológica, 28 templos, e crescendo pela graça de Deus. Então é isso que a FM faz. Funda igrejas ao redor do mundo, onde a Igreja Adventista tem dificuldade para conseguir entrar. Tem um videozinho que eu quero mostrar para vocês, tá tudo certo aí, Márcio? Que explica um pouco desse processo. Ei, você? Sim, você mesmo, que é cristão e acredita que Deus capacita pessoas comuns para fazer o seu trabalho aqui na Terra. Já se imaginou servindo como missionário em um lugar distante, onde pessoas jamais ouviram falar de Jesus? Na Adventist Frontier Missions, viver essa experiência de alcançar pessoas não alcançadas pelo Evangelho é possível. Somos uma agência que prepara e envia missionários a lugares desafiadores ao redor do mundo. Através de um programa de formação, a Adventist Frontier Missions capacita missionários para projetos de curto, médio e longo prazo, com duração média de 472 horas para missionários de curto prazo e de 1.050 horas para missionários de carreira. O treinamento prepara voluntários e os envia para atuarem em lugares onde a pregação do Evangelho é limitada. Baseado na avaliação de cada perfil, a Adventist Frontier Missions definirá o projeto para que o missionário se sinta mais útil no campo em que será enviado. É importante lembrar que nesses locais, a Adventist Frontier Missions tem líderes preparados para auxiliá-los com a língua, cultura e costumes locais. Se durante a apresentação desse vídeo você sentiu a vontade de participar de uma missão, faça sua inscrição em nosso site.
Entraremos em contato para tirar as suas dúvidas e explicar nosso processo de seleção. Faça parte da Adventist Frontier Missions. Vamos juntos alcançar os não alcançados nesta geração. Eu tenho mais 3 minutos para fazer um convite para você que está aqui e você que está me assistindo através das mídias sociais, do YouTube e também do Facebook. Deus chama todos aqueles que nascem no reino de Deus, nascem um missionário, disse Ellen White. Então todos vocês são missionários, eu não tenho dúvida disso. Mas existe uma tropa de elite, eu digo assim, sabe? Dentre os filhos de Deus, que pessoas a quem Deus confiou talentos especiais para serem Paulos modernos. Então já estou dizendo que não é para quem quer. Existe um perfil definido para esse tipo de trabalho. Porque eu não vou mandar você, de qualquer jeito, para uma tribo canibal na Papua Nova Guiné, lá entre os Gogodalas. Nosso processo de formação, para quem quer ficar 1 ano só no campo missionário, é de quase 1 ano e meio, processo de formação. É uma pós-graduação, em termos de conteúdo técnico e também de conteúdo prático, de habilidades que você precisa desenvolver para o campo missionário. Quem vai ficar mais tempo, que não são os nossos missionários de carreira, o processo é um pouquinho mais demorado, mas não se preocupe. Paulo ficou 10 anos se preparando para o trabalho que ele fez. Nós não temos pressa nenhuma de mandar para o campo missionário. Mas se Deus fez um chamado especial para você e colocou no seu coração o desejo de ser missionário e fazer um trabalho relevante, fica aqui o meu convite para você acessar o nosso site, afmbrasil.org, afmbrasil.org, e você vai entrar numa lista de pré-inscrição. Nós já temos 140 pessoas inscritas, pré-inscritas para o ano que vem. O nosso processo seletivo abre só 1 semana por ano. Isso vai abrir no ano que vem, mas entra lá e faça a sua pré-inscrição e a gente vai começar a trocar uma ideia com você. Pode também pelo Instagram, no @afmbrasil, no @afmbrasil. O Instagram é mais rápido, né? Eu falei Instagram, todo mundo já foi pegando o celular, eu vi vocês todos mexendo, né? Entendi. Então manda o direct lá, tá bom? Manda o direct lá, que a Carmen, que é a nossa diretora de comunicação, ela vai mandar para você o link e aí você vai poder fazer isso por lá. @afmbrasil, no Instagram você acha a gente, tá bom? Faça a sua inscrição. Faça a sua inscrição e a gente vai começar nessa caminhada juntos, de formar você, preparar você para ser um missionário transcultural, ok? Temos lugares aqui, ó, viu? Se você não pode ir, esse é o último convite que eu quero fazer para você. Se você não pode ir, mas Deus te deu recursos para poder apoiar aqueles que estão indo, no mesmo site, você vai ter uma barrinha lá, uma opção de doe. Você vai escolher o projeto, você pode ver os nossos projetos, uma pequena descrição. Algumas coisas a gente não pode divulgar abertamente. Se tiver alguma dúvida, liga. Tá, liga, e o Mário, que é o nosso diretor de desenvolvimento, vai te tirar as suas dúvidas totais a respeito desse processo, se você tiver alguma dúvida. Mas você pode entrar via site, via sistema, e você pode fazer uma doação para apoiar um projeto específico. Apoiar um missionário que esteja nesse projeto. Você vai ver a lista lá e você pode escolher. É bem fácil, é autoexplicativo, mas se ainda assim você tiver dificuldade, você pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que vai estar no site. No site tem uma opçãozinha lá para você falar com a gente. Ou também via o Instagram, no mesmo @afmbrasil. Manda um direct e a pessoa responsável vai fazer um contato com você. Tá bom? Vamos para o texto bíblico. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Nós vamos ver aqui alguns compromissos importantes que precisamos fazer, como fez o grande apóstolo Paulo. Paulo talvez tenha sido um dos grandes evangelistas. Nós tivemos grandes evangelistas na Bíblia, né? Grandes missionários. Mas dentro daquilo que o trabalho da FM faz, sem dúvida nenhuma, Paulo tenha sido aquele que mais nos inspira, por ter saído da sua terra, da sua parentela e ter ido para um outro lugar.
ter transitado, ter fundado igrejas, ter acompanhado essas igrejas, fortalecido essas igrejas, para que essas igrejas se multiplicassem e gerassem filhas, netas, né? Então, Paulo é uma inspiração para aqueles que fazem missão transcultural. E é por isso que nós vamos conversar um pouco a respeito de Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 14 até o 17, e depois nós retornamos conversando um pouco em cada um desses pontos. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, verso 15, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo era um audacioso, um missionário audacioso, era aquele que não tinha medo algum de mudanças repentinas. Era um missionário que não se apavorava quando ele estava fazendo uma conexão de um voo em um aeroporto e de repente ele descobre que ele não vai conseguir continuar a viagem. E ele liga desesperado para o escritório: e agora o que eu faço? Amigo, agora você não vai mais para a Turquia, agora você vai para o Camboja. Esse era Paulo. Obrigado, querido. Esse era Paulo. Essa história que eu contei é um exemplo verdadeiro, viu? Esse era Paulo. É por isso que Paulo é uma inspiração. Ele não queria pregar em qualquer lugar. Ele queria pregar naquela que talvez fosse o maior desafio evangelístico dos seus dias. Paulo queria para Mahatma dos seus dias. Paulo queria para Tóquio dos seus dias. Mas ele não queria daquele estilo meio do missionário Nutella, não. Às vezes aparecem uns lá assim, né? Onde é que você quer fazer missão? Eu quero fazer missão lá em Londres. Né? Direto acontece assim, né? Direto. Olha, eu vi os projetos de vocês, eu queria tanto ir para a Geórgia, para a Escócia. Nossa, a Croácia é tão legal, né? Nossa, que desafio na Croácia. De vez em quando aparece assim, é por isso que na FM a gente não é o missionário que escolhe o projeto, é a gente que determina para onde ele vai. Porque missão não é um produto da prateleira que você escolhe, né? É um chamado. Paulo queria evangelizar a cidade que talvez fosse a mais desafiadora dos seus dias, Roma. O que Paulo não sabia é que o seu desejo ia ser cumprido, mas não do jeito que ele tinha imaginado. Ele imaginou chegando, como ele estava acostumado, quem sabe fazendo uma pesquisa de campo inicialmente, porque imagine que Paulo fazia isso, ele dava no mínimo uma volta pela cidade, observava como as pessoas se cumprimentavam, ele observava os protocolos sociais, para ele conseguir se encaixar de maneira adequada, para que quando ele abrisse a boca para falar, as pessoas conseguissem entender o que está dizendo. E não à toa nós temos o capítulo 17 de Atos como uma prova disso, que Paulo era alguém que estava atento às diferenças culturais e disposto a se adaptar aonde ele estava para ser entendido, para se fazer entendido. Método encarnacional. Paulo não vai chegar como ele chegou em Atenas. Paulo ele chegaria preso a Roma, mas ainda preso, Deus usa o seu servo e de lá surge uma igreja. Que bênção, né? Não à toa Paulo aqui, nesses versos que lemos, ele assume alguns compromissos com o evangelho que são importantes para mim e para você. E que você também precisa fazer esses mesmos compromissos. O primeiro compromisso que Paulo faz com o evangelho está no verso 14. Pois sou devedor. A quem? Aos gregos e aos bárbaros, na minha versão. Percebam, o débito. Paulo se sente em débito, não para com Deus, não que ele não reconheça a obra de transformação que Deus fez com ele. O débito de Paulo está na direção de quem? De quem precisa ouvir. Está entendendo? Percebam que em termos de evangelho e de pregação do evangelho é um compromisso mais profundo, porque se o meu compromisso é só com Deus, olha, parece meio herético o que eu estou colocando, né?
Mas se o meu compromisso é com Deus apenas, ainda é uma relação muito egocêntrica, muito egoísta. Não tem ainda uma compreensão de que eu preciso avançar nesse relacionamento com o próprio Deus, numa ordem não apenas vertical, mas também horizontal. Percebam? Vocês estão percebendo a diferença? Não estou dizendo que o compromisso com Deus não é importante. Não, não é isso, porque ele é importante. Mas na perspectiva da pregação do Evangelho, é necessário ter um nível profundo de compromisso com aquele que precisa ouvir. E Paulo entendeu. Ele já tinha feito aqui as suas três viagens missionárias. Paulo já tinha entendido essa dinâmica do Evangelho. É por isso que ele fala, o meu compromisso, porque eu sou devedor, eu estou em débito, obviamente porque ele me salvou, mas eu estou em débito com você que precisa ouvir. E deixa eu te contar uma coisa, no campo missionário, você vai sentir raiva, às vezes, para quem você está pregando. Porque você fala, e parece que o sujeito não entende. E você repete, e parece que as coisas não avançam. E os missionários às vezes entram em contato comigo e falam assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, nada do que eu faço dá fruto. Não parece que eu estou dando passos de tartaruga. Eu ouvi agora, quase 2 semanas atrás, de uma missionária dizendo assim, na igreja que eu estava trabalhando lá no Brasil, pastor, quando você foi lá e disse que eu tinha que ir para o campo missionário, eu estava sendo muito mais produtiva. Sabe o que é que segura a gente nessas horas? O compromisso com o outro. Eu só entendi o tamanho da dificuldade ou do desafio da pregação do Evangelho quando eu cheguei na Mongólia para uma mulher e falei de Jesus e a resposta foi, quem? Quem é essa pessoa que está falando? Pois sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, sábios e ignorantes. Esse é o primeiro compromisso que todo filho de Deus precisa fazer para proclamar com grande voz o Evangelho eterno. Existem pessoas que precisam ouvir. E nós temos um débito com elas. Sabe como é que eu percebo esse débito? Eu percebo esse débito mais ou menos assim. Éramos todos mendigos, ok? E morávamos todos debaixo da ponte. Passávamos pelas mesmíssimas dificuldades. Falta de segurança, falta de alimentação, frio. Todos nós éramos mendigos debaixo da ponte. E aí essa turma aqui que está me ouvindo e a que está agora assistindo pela internet, de repente descobriu onde tinha pão, encontrou o pão da vida. Comeu do pão da vida, encheu-se, fartou. E agora não precisa mais voltar a morar debaixo da ponte. Mas que tipo de amizade é essa que agora impede você que já achou comida, achou abrigo, a voltar debaixo da ponte para o pessoal que está lá sofrendo e falar assim, olha, galera, agora eu encontrei onde tem comida, encontrei o pão da vida, encontrei o abrigo, a rocha segura, vem comigo. Quando eu leio as palavras de Paulo, eu imagino ele dizendo nessa perspectiva do débito. Você encontrou onde tem comida, onde tem abrigo, e tem a audácia, por preguiça, qualquer outra coisa que seja, vergonha, vamos falar de vergonha daqui a pouco, a não voltar debaixo da ponte e dizer aos outros que estavam na mesma situação que você, onde tem comida, onde tem abrigo, onde tem roupa. É isso que um filho de Deus faz quando ele se acovarda a pregar o Evangelho. Paulo não. Paulo tinha uma noção clara de que ele era ele estava em débito para aqueles que precisavam ainda ouvir. E ele estava disposto a não perder uma única chance que fosse.
No verso 15, Paulo tem um outro compromisso. Por isso, quanto está em mim, o que está dizendo? O que depender de mim, eu vou traduzir aqui, entendeu? Entendeu? Se depender de mim, pessoal, agora estou o quê? Pronto a anunciar o Evangelho. Prontidão para pregar. Prontidão para pregar. É triste quando a gente percebe, e quem é líder da igreja talvez agora vai entender o que eu estou querendo dizer. É triste quando a gente percebe que falta disposição. É triste a gente perceber quando nós, ou a igreja, está mais preocupada com as superficialidades do Evangelho, do pensar e fazer igreja, muitas vezes, do que de fato com o que é o ponto central de tudo aquilo que nós fazemos. A igreja existe para um propósito: ser um centro de preparo para envio. Foi sempre assim, desde o tempo de Israel. Um centro de preparo. Um centro de preparo. Estar pronto significa estar alerta. Estar disposto a ir. Estar disposto a ir quando parece loucura o que você está fazendo. O Charles e a Lara, profissionais muito bem resolvidos na sua vida, sabe? Eu não vou falar a idade deles, porque a última vez que eu falei errado a idade da Lara, então não vou errar de novo. Só vou falar que eles estão aí na casa dos 30, tá? Ele é advogado, ela é fisioterapeuta, com uma clínica, muito bem resolvidos profissionalmente e financeiramente. Tiveram essas loucuras que só o missionário tem. Vou fechar tudo, vou vender tudo e vou pregar o Evangelho entre os canibais da Papua Nova Guiné. Assim, imagina o teu filho chegando para você assim, falando isso para você. Fecharam os negócios que tinham e foram para Papua Nova Guiné. Assim como Charles e a Lara, eu também tenho Pedro e a Aline, daqui de São Paulo. Bem pertinho de vocês, da igreja de São Caetano do Sul. Pedro e Aline Moron. Ele administrador de empresas, trabalhava num negócio da família, ela advogada, também na casa dos 30. E estão num lugar que eu não vou falar onde, extremamente desafiador. Para pregar o Evangelho. E há um mês atrás, no bom sentido, alugar o meu ouvido, num sábado à noite, das 6 da tarde até umas 8 da noite, me persuadindo, não, né? A vontade deles é que eles querem ficar mais, não querem voltar. Ter disposição não é apenas estar disposto a ir, mas é estar disposto também a viver o sonho de Deus para a sua vida. Abrir mão daquilo que você, inclusive, achava que era felicidade, sentido de vida para você, para viver uma coisa que é completamente distinta. Eu costumo dizer para os missionários que a gente sempre é mais feliz estando onde Deus quer que a gente esteja, fazendo aquilo que Ele quer que a gente faça. Para alguns vai ser estar no escritório de advocacia, trabalhando, indo aos tribunais e fóruns. Para outros, numa clínica dentária,
atendendo seus pacientes, outros no seu negócio, na sua empresa, outros numa sala de aula, e a profissão que vocês quiserem, vocês podem colocar. E Deus realmente quer os seus filhos nessas atividades. Mas alguns, Deus chama para uma obra especial. E disposição, o desejo de aceitar o chamado é importante. Lembra-se de Ellen White? Ela foi a primeira a ser chamada? Lembra-se disso? Foi? Não, né? Dois outros antes vieram dela. E eles fizeram o quê? Recusaram. É necessário disposição. Marcos não teve disposição, né? Ficou difícil e Marcos fez o quê? Voltou para onde? Para Jerusalém. Isso é um demérito? Não, isso não é um demérito. Não é um demérito. Marcos, o próprio Paulo diz, ele foi muito útil ao evangelho. Mas para ficar ou ir, é necessário disposição. O terceiro compromisso que Paulo faz com o evangelho está no verso 16. Ele diz, eu não me envergonho. Aqui nós temos 3 grupos de pessoas, né? Ou 2, pelo menos. Nós temos um grupo que são daqueles que, eles têm vergonha do evangelho, né? São os crentes 007. Você já conhece o 007, né? Ninguém sabe que ele é cristão, ninguém na escola que ele estuda sabe que ele é adventista, no trabalho dele ninguém sabe nada disso. Ele fica camuflado, escondido, e aí é só no sábado que ele dá as caras. É o 007. Ele tem vergonha do evangelho. Esse é um primeiro grupo. Tem um outro grupo que são aqueles eles são, na verdade, a vergonha do evangelho. Porque dizem abertamente que são cristãos, mas pagam um péssimo salário para os seus funcionários, são extremamente mal educados, intransigentes nas suas relações interpessoais. Esses são a vergonha do evangelho. E a lista, você pode fazer uma lista enorme. Eu dei aqui uma pequena, apenas um exemplo. Você pode fazer uma lista muito maior do que essa. Mas tem um terceiro grupo, que é o grupo do apóstolo Paulo, que são daqueles que não se envergonham do evangelho. Parece bobeiro o que eu estou falando, mas na verdade não é. Eu tenho percebido ao longo do tempo que existem alguns limitantes para a pregação do evangelho. E um desses limitantes é a nossa vergonha. Chegamos num país que eu não vou falar aqui agora, mas na Europa, e diz assim, aqui evangelismo não funciona. O povo aqui é extremamente secularizado, não, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Fizemos uma série evangelística sobre Daniel e Apocalipse. Cumprimos a estratégia, está no livro de evangelismo. No livro Evangelismo, tá? Caso vocês não saibam, é muito melhor do que os livros de missão que vocês leem por aí. Livro Evangelismo. Ela fala a ordem dos sermões, inclusive. Que você tem que pregar primeiro, que você tem que pregar por último. Ouve os profetas e prosperareis. Fizemos uma série evangelística naquele lugar. Pessoas foram alcançadas por Cristo, entregaram o coração a Ele, e todos ficaram de boca abertos, como num lugar extremamente rico e secularizado, as pessoas pararam para ouvir da Bíblia. Não, pastor, a gente não pode invadir o espaço dos outros, a gente não pode ser muito incisivo. Eu só me lembro do próprio Paulo falando a Timóteo no capítulo 4. Pregue a palavra, quer seja oportuno, quer não. Lucas capítulo 10, quando Jesus manda os 70, o que ele fala? Se vocês chegarem e as pessoas receberem vocês com paz, diga o que para elas? O reino de Deus está vindo. E mais abaixo ele repete de novo, ele diz assim, Jesus falando aos 70, ele diz assim, e se vocês chegarem e as pessoas não te receberem mal, expulsarem vocês da cidade, o que vocês devem fazer? Preguem que o reino de Deus
Está vindo! Não me envergonho com o Evangelho, disse Paulo. É o terceiro compromisso que Paulo faz com o Evangelho de Deus. E ele explica o porquê de ele não se envergonhar do Evangelho. Ele explica o porquê de ele estar disposto a ir. E ele agora explica o porquê de ele se sentir em débito com aqueles que ainda precisam ouvir. A próxima frase de Paulo começa com um porquê. Porque o Evangelho é o quê? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A gente não quer raciocinar dessa forma, mas a grande verdade é que quando a gente se omite a pregar o Evangelho, é uma declaração nossa de que o Evangelho que nós estamos pregando é pequenininho, fraquinho, que não muda a vida de ninguém. Paulo tinha tão claro na sua mente o tamanho e o poder do Evangelho que ele pregava, que era por isso que ele se sentia em débito com os outros. Era por isso que ele estava sempre disposto a ir, e não importasse o quê. É por isso que Paulo estava também, não se envergonhava daquilo que ele falava. Eu vou terminar contando a história para vocês da jovem Ávila. A jovem Ávila tinha uma bolsa de estudo da Fiocruz para farmácia. E aos 21 anos de idade, a jovem Ávila recebeu no seu coração um desejo de ser missionária. Ela ficou pelo processo de formação, e o projeto definido para Ávila foi o Benin. O Benin, caso vocês não saibam, é a capital do voodoo. É o berço do voodoo. É de lá que vieram os escravos para o Brasil, a grande maioria deles. A Ávila trabalhou por 1 ano no Benin. Esse era o plano dela, trabalhar 1 ano e voltar. Plantando igreja, dando estudos bíblicos, bravadores. 1 ano trabalhando. A colega dela de trabalho, que era a Cíntia, pegou malária umas 3 vezes, mas a Ávila não pegou nada. Saíram do Benin e ela chega aqui em São Paulo numa sexta-feira. No domingo ela começa a sentir passar mal, mas ainda estava muito animada, retornando ao Brasil, decide ir para Santos. Passar o dia na praia e fica lá o domingo, a segunda, mas a dor de cabeça vai aumentando, ela começa a sentir cada vez mais, retorna para São Paulo, para a casa de uma tia dela. Na quarta-feira chega a informação para mim que a Ávila não estava legal, e em contexto de pandemia, todo mundo pensa o quê? Covid. Então eu falei para minha assistente, manda a Ávila ir fazer o teste do Covid. Ela não faz. Na quinta-feira, à noite, eu recebo a ligação da tia dela. Pastor, o que está acontecendo? Eu falei, o que está acontecendo o quê? A Ávila dá entrada numa UPA, já num estado muito grave. E a suspeita era de malária. Eu ligo para um médico de índios que eu conheci, doutor André, que esteve com a gente na Mongólia, ligo para ele e falo, doutor André, a suspeita é malária, o que a gente não quer? Ele falou assim, pastor, a gente não quer que ela esteja ictérica, toda amarela, a gente não quer dor abdominal, dificuldade para respirar, e a gente não quer, pastor, uma mente confusa. Na sexta-feira de manhã, feriado, eu pego meu carro cedo e desço para vir para o hospital geral onde ela estava internada. E a tia dela me liga e fala que a Ávila tinha piorado, que ela estava muito amarela, com dificuldade de respirar, com confusão mental e com dores abdominais. Eu gelei por dentro. E ela estava na lista esperando uma vaga no hospital para tratar esse tipo de coisa, porque onde ela estava não tinha condições. Isso era na sexta-feira. Pela graça de Deus e a ação de membros fiéis da nossa igreja, nós conseguimos uma vaga para a Ávila no Emílio Ribas. E quem é da área de saúde sabe que é o hospital referência no Brasil para infectologia. Eu visito a Ávila num sábado.
A Ávila dá entrada no Emílio Ribas com 10 mil de plaquetas. Quem é da área de saúde já entendeu o que está acontecendo. Ela já estava em sepsis. No sábado eu faço a unção da Ávila e no dia seguinte a Ávila entra em coma. E os pais de Rondônia não tinham já mais de um ano sem ver a filha. Foi uma luta ali. Uma luta. Mas Deus tem essas coisas que a gente não consegue explicar, que a gente só vai entender no céu. Na quarta-feira, por um milagre de Deus, a Ávila acorda da coma. A droga malarial começa a fazer efeito. Eu não sei o nome, mas a Ávila teve o tipo o protozoário mais resistente que tem. É um nome meio complexo. E aquela menina, enquanto estava lúcida, ela fazia só uma coisa naquele hospital. Aquela menina cantava e para toda enfermeira que entrava no quarto dela, ela contava das suas experiências no Benin e do que Deus fez na vida dela, do que ela viu Deus fazendo na vida dela, naquele lugar extremamente desafiador. A coisa ficou tão linda que, como resultado, eu tenho um enfermeiro que não é adventista querendo ir para o campo missionário. Eu não sei o que eu faço com esse homem. Como resultado, a chefe da UTI do Emílio Ribas, hoje faz parte do meu corpo médico como consultora. Todo o meu protocolo Covid, ela fez tudo. Os missionários fazem uma série de exames antes de ir para o campo missionário, e ela é uma das que revisa esses exames e fala se precisa de mais alguma coisa e recomenda ou não aquele missionário para aquele lugar. É quase uma medicina do viajante. Não cristã. Quando a gente se coloca nas mãos de Deus, para a gente pregar, não importa como e nem onde, o leito de uma UTI se torna um púlpito. Por respeito à Ávila, quando ela estava inconsciente, os médicos iam fazer um procedimento nela que era um procedimento de vida ou morte para ela. Eles tentaram 2 vezes, não conseguiram acesso. Por respeito à Ávila, os médicos fizeram um círculo ao redor da maca dela e fizeram uma oração. E tentaram a última vez. Não conseguiram acesso. A doutora Sheila depois disse: pastor, se tivéssemos feito o procedimento, a Ávila não teria resistido. A Ávila teve alta quase 2 meses depois do hospital. E quando eu vejo a Ávila, eu estou indo agora para Rondônia, dia 20 de novembro, que foi o dia que ela deu entrada no hospital. Estou indo para lá para celebrar 1 ano da vida dela, da nova vida dela. Eu fico impressionado em ver que quando os filhos de Deus se colocam à disposição para pregar o Evangelho, não importa onde, não importa como, Deus usa. Deus usa. Não é pela gente, é por Ele. Eu quero dizer para você, jovem, se a igreja está chata para você, se esse negócio é muito enjoado, prega a palavra, começa a testemunhar. Você vai perceber o quanto isso ressignifica a experiência cristã da gente. Se você está aqui há muito tempo já na igreja, sabe, 30, 20 décadas aqui, que já ouviu sermões como esse aos 1000, você não precisa de sermão mais não. Acredita em mim, você conhece bastante. Prega a palavra. Prega a palavra. Esse é o convite que eu quero fazer para você hoje, quem está aqui e também através das mídias sociais.
Essa igreja não é um fim em si mesma. Essa igreja existe para um propósito: pregar a palavra. Faça como Paulo. Se sinta devedor por aqueles que ainda você precisa falar. Esteja disposto a ir. Por favor, não se envergonhe. Porque o evangelho que você prega é o poder de Deus. É o poder da criação. Como você está, feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai querido, obrigado, porque o Senhor nos convidou. Obrigado porque o Senhor nos tirou do reino das trevas para o reino da tua poderosa luz. O Senhor nos resgatou com o teu sangue, Jesus, ao ponto de nós podermos hoje, através dos seus méritos, dizer que somos teus filhos, co-herdeiros do reino. Mas precisamos voltar, Pai, para debaixo das pontes desta vida, para levar essa mesma mensagem que transformou a nossa vida àqueles que ainda estão lá, sofrendo com a falta de alimento espiritual, sofrendo, Pai, com a gelidão do pecado, sofrendo com a falta de abrigo seguro. Por favor, Senhor, nos abençoe nesse processo que precisamos fazer. Que a gente não meça esforços, que a gente não meça recursos. Nada nessa terra que vale, Pai. O que vale mais e o que é o mais importante é que a gente pregue o Evangelho, cumpra a nossa missão, que Cristo volte e ponha um ponto final a toda a dor e o sofrimento que enfrentamos deste lado da eternidade. Temos vergonha muitas vezes, Senhor, então nos ajude a enfrentar os nossos medos, os nossos próprios bloqueios. O Senhor sabe que somos limitados e ainda assim o Senhor decidiu usar a gente, então, por favor, usa. Nós estamos dando permissão agora para que o Deus Espírito Santo invada o nosso espírito, invada o nosso ser e nos use, Deus Espírito. Nos use para o teu reino. Nos ajude a sermos missionários na fila do pão, nos supermercados, nos postos de gasolina, no elevador do nosso prédio, nos corredores do nosso trabalho, na nossa sala de aula. Nos ajude a ser, Pai, missionários em todo o tempo, em qualquer lugar, para que a gente pregue a Tua palavra, que a gente testemunhe em benefícios das nações, para que elas sejam curadas e Cristo volte logo. Eu termino, Senhor, essa oração intercedendo pelos nossos missionários ao redor do mundo. Eles não são super-heróis, eles não têm nada de especial. Visite-os, ó Pai, agora, onde quer que eles estejam. Pelas vilas, pelos rios, pelas cidades. Que o Senhor os visite nesta hora, Pai. De maneira especial, Pai, eu intercedo pela Aline, que está bem doente. Que o Senhor a alcance, restaure a sua saúde, para que ela possa se recuperar rapidamente. Entrego todos nós em Tuas mãos, assim eu faço, orando em nome de Jesus. Amém.